Curiosidades aí, né? Que eu acho que as pessoas nunca te perguntam, não, né? Esses atletas, tá? Permanente, eles moram lá. São casados, são solteiros? Eu te pergunto pelo seguinte, pô, se o cara é casado, ele tem que levar esposa, filhos, eu não sei como é que é a situação aí dele, tá? E outra pergunta já te fazendo, eles recebem salário, imagino eu, porque alguns são militares, então eles têm um soldo militar, mas além disso, existe... Na verdade, existe esse programa militar no Brasil hoje. Na verdade, eles não são militares que são atletas, eles são atletas que são militares. Tá. E isso é uma coisa bem importante de se falar. Certo. Nós temos aqui na Sojipa também todos vários os esportes olímpicos. É. Então, o que acontece? Existiu em 2011, no Rio de Janeiro, os Jogos Mundiais Militares, que foi sediado pelo Rio, em 2011. Os Jogos Mundiais Militares é a Olimpíada Militar. Certo. O Brasil, para esses Jogos de 2011, montou um projeto, uma portaria, onde cada força ficou responsável por algumas modalidades olímpicas, no caso, esportivas que competem nesses Jogos Mundiais Militares. Tá. E eles resolveram contratar os atletas olímpicos brasileiros para fazerem parte do corpo militar, para competir nos Jogos Mundiais Militares e nos Mundiais Militares das modalidades. Tá. Então não é que são militares que treinam e vão competir nos Jogos, é ao contrário, são atletas de alto rendimento que os militares que gerenciam essas modalidades contratam, eles fazem um curso de sargento, e eles ficam 8 anos como sargento. E nesses 8 anos eles vão competir esses eventos militares quando tem no calendário. Então eles são militares temporários, né? É uma portaria. Porque tem muita gente que acha que são militares de carreira que lutam. Né? Mas tu concorda que isso foi muito bom para nós, né? Isso é excelente para os atletas brasileiros, que é um saldo mensal que eles ganham. Certo. Eu sou um pouco contra o marketing que se faz, que não se explica muito bem e fica parecendo que todo mundo é militar e todo mundo treina dentro dos quartéis. Não é bem a verdade. No boxe, eu não sabia, viu? Uma curiosidade, eu não sabia disso. Algumas modalidades eles usufruem muito dos espaços, mas na seleção todos treinam na equipe olímpica. Né? Então, eles moram nas casas, recebem salário da confederação, salário dos militares e o Bolsa Federal. Cada um no seu nível. Quem é Bolsa Nacional, Bolsa Internacional e Bolsa Olímpica. Depende do nível de cada atleta. Ah, que bacana. E que eu sempre digo, né? Melhorou muito as condições dos atletas olímpicos brasileiros. É ideal? Ainda não é ideal. Sempre pode melhorar, financeiramente falando, para os atletas. Mas é muito melhor do que era há 15 anos atrás. Com certeza. O nosso maior problema hoje é na categoria de base. É quem paga para esses garotos e garotas treinarem enquanto são jovens. Na formação que nós temos mais problemas ainda. Nessa faixa que está lutando Olimpíadas, está lutando Jogos Pan-Americanos, eles têm já mais apoio, né? Tá. Quem é casado vive longe da mulher ou leva a mulher para morar em São Paulo, como aconteceu comigo. Quando eu fui para a equipe, é uma coisa bem curiosa. Antes de ir para a equipe, eu fui chamado para uma competição na República Dominicana em fevereiro de 2011. E eu fui como técnico convidado, como a gente faz hoje para vários treinadores. A gente convida treinadores para viajar com a equipe. Tá. Eu estava na lua de mel, quando o time me ligou. Eu tinha casado no dia 29 de janeiro. Aí eu fui para a República Dominicana, fui para Punta Cana de lua de mel, fiquei 7 dias. Mas levou a esposa? Lua de mel com ela. Voltei para o Rio, quando eu estava no Rio nos últimos 7 dias, que era uma lua de mel de 14 dias. Era 7 dias em Punta Cana e 7 dias no Rio de Janeiro. Tá. Quando eu estava no Rio de Janeiro, me ligaram. Aí eu deixei ela e fui. Voltei para a Dominicana com a equipe. Vocês têm ideia do amor que esse cara tem pelo boxe. Vocês estão vendo isso, né, cara? Ela deve estar vendo, tá brava que eu estou contando, né, mulher? Não, mas não, que isso, que Juliana. E aí eu voltei, a gente estava morando junto, tinha casado e já fui para São Paulo e deixei ela aqui. Tá. Aí passou 6 meses, eu morei na casa da equipe, morei com a equipe, morei com os atletas, aí eu vi que para mim não dava morar com atleta, minha mulher em Porto Alegre, eu levei ela para São Paulo, a gente alugou um apartamento, e aí de lá eu fiquei, ela ficou até hoje comigo lá. As tuas filhas nasceram em São Paulo? As minhas filhas nasceram em Porto Alegre, eu fazia questão de voltar para cá só para ter a naturalidade de Porto Alegre no nascimento. Viu, elas são gaúchas. Uma nasceu no Mãe de Deus, a outra nasceu
Putz, agora vai falhar na Tudo memória. bem, mas elas nasceram quando tu já estavas. Não. A gente viajava só para ter o filho aqui. Tá, mas tu já estava na seleção Já brasileira. estava na seleção. Já tava na seleção Uma tá brasileira. uma tá com 8, outra tá com 5. Maitê e Cecília. Mas a seleção brasileira te ajuda. Tu tem salário. Não, eu sou um assalariado, trabalho com carteira assinada, tem toda essa estrutura. Tá. Eu sou exclusivo da CB Box, eu não posso trabalhar em outras funções.